Conselho de Economia do Estado do Rio de Janeiro e seu Centro de Estudos para o Desenvolvimento, em parceria com o Sindicato dos Economistas, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção RJ, Sindicato dos Engenheiros e Associação dos Funcionários da Fundação Getúlio Vargas, promoveram nos dias 14 e 21 de março de 2007, ciclo de debates sobre o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, lançado pelo governo federal, no qual foram discutidos a consistência técnica do programa, sugestões alternativas e seu impacto regional. Este DVD registra os momentos mais importantes do debate. Passar a palavra para o professor Antônio Richa e logo a seguir o Plininho. A economia brasileira tem crescido tão pouco nos últimos, 25 anos, mas especialmente porque tem crescido pouco nos últimos 3 ou 4 anos. Quando a gente olha aí a pergunta tem alguns agravantes. Não? O Brasil cresce pouco, apesar de que melhoraram os fundamentos macroeconômicos a partir de 99, não? Com o ajuste externo fiscal. Então, grande parte dos argumentos do final da década passada, o Brasil cresce pouco porque temos vulnerabilidade externa, porque temos vulnerabilidade fiscal. Então, temos que resolver esses problemas. A vulnerabilidade externa já foi superada. Pelo contrário, a gente agora tem excesso de dólares. A fiscal, foi feito um ajuste fiscal de 99 para cá. Não? Ainda que a dívida pública esteja num patamar elevado, digamos, foi feito um esforço fiscal. Por outro lado, a taxa de juros Selic caiu em 2006, não? Mais ou menos, os críticos sempre falando que tem que cair mais, mas de qualquer forma tinha caído e a economia não cresceu. Só cresceu 2,9% no ano passado. Por outro lado, o crédito cresceu de forma forte a partir de 2003, não? E em 2006 tem se desenvolvido o mercado de capitais no Brasil. Não? As empresas têm colocado muitos debêntures aqui no Brasil, no mercado de capitais. Aqui está se desenvolvendo isso a partir de 2006. Não? O crédito começou em 2003, no segundo semestre de 2003, primeiro crédito a pessoa física, a partir de 2005, 2006, para pessoa jurídica. E uma coisa que também ajudou nos últimos anos é que a economia mundial está crescendo de forma muito acentuada. Não? Ou seja, buscar dentro do governo como responder essa questão. Digamos, tem uma resposta, chamaria de monetarista ou mais conservadora, que no caso do governo não está centrada no Banco Central, e digamos que tem uma resposta mais desenvolvimentista, não? Que estaria a partir de começo de 2006 um pouco representado pelo ministro e alguns dos secretários do Ministério da Fazenda. Nesse sentido, a economia brasileira está operando hoje, não? Perto do pleno emprego. Ou seja, qualquer expansão da demanda agregada, ou seja, qualquer expansão do mercado, a visão que se tem lá, isso deve gerar pressões inflacionárias. Não? Ou seja, a gente está, digamos, a visão que se tem, que a gente hoje não tem inflação. Não? A inflação no ano passado foi bastante baixa. Não? A inflação no varejo, o IPCA cresceu 3%, 3,1%. Mas que a gente está na beira, não? A ideia que se tem é que a gente está na beira de qualquer crescimento acentuado, não? Crescimento, digamos, de 4%, 5%, isso vai gerar inflação. Essa aqui é a visão que está por trás da visão monetarista. Se a economia brasileira tem que crescer, não tem que crescer a demanda agregada, porque não precisamos que a demanda agregada cresça, precisamos que a oferta cresça, que cresça a capacidade produtiva. Tem que gerar mais fábricas, não? Tem que comprar mais máquinas. Um argumento que eles têm também é que hoje em dia essa taxa de câmbio e essa taxa de juros está provocando, não? Um certo sufoco em algumas empresas brasileiras que não conseguem ser competitivas, não conseguem competir com as importações em vários setores, e não, sei lá, no setor têxtil, em calçados, não? Em vários setores que a gente sofre, digamos, a concorrência da China, de outros países. Mas eles acham de que isso não é um problema, digamos, associado à política macroeconômica brasileira. O que está acontecendo no Brasil, segundo eles, é simplesmente um ajuste da economia brasileira, um pouco do Brasil, para a nova divisão internacional do trabalho. Ou seja, o Brasil vai perder espaço em alguns segmentos,
e vai ganhar em outros segmentos. Sei lá, está ganhando na parte de petróleo, está ganhando na parte de refinaria, minério de ferro, aço, não? Vários papel e celulose. Então, esses serão os novos setores da economia brasileira e outros setores vão desaparecer. Eles acham que, para aumentar a capacidade produtiva, tem que aumentar a taxa de investimento, não? E tem que aumentar a produtividade dos fatores. Por um lado, devem-se reduzir os gastos do governo, porque se os gastos do governo se reduzem, você pode reduzir também junto à carga tributária, mantendo o superávit primário, não? E essa redução da carga tributária, não, permitiria às empresas ser mais competitivas. Por outro lado, digamos, quando se pensa em reduzir os gastos correntes do governo, dois temas são importantes. O tema da previdência, os gastos com o pessoal. E, por outro lado, continuar com um conjunto de reformas microeconômicas. Então, essa seria um pouco a visão monetarista de forma sintética. É claro que não é com essa visão que o PAC foi feito. Tem dentro do governo também um outro diagnóstico, ou seja, uma outra resposta à mesma pergunta. Não? A ideia que se tem nessa visão desenvolvimentista, que existe hoje capacidade ociosa na economia brasileira, basicamente existe capacidade ociosa na indústria. Nesse sentido, a gente pode aumentar a demanda agregada, e esse aumento da demanda agregada, os empresários vão produzir mais, mas não vão aumentar os preços, sem sofrer pressões inflacionárias. Não, porque esse diagnóstico nos diz assim, a economia pode crescer este ano 4,5%, ano que vem 5%, no seguinte 5%, e não teriam pressões inflacionárias. A visão lá do Banco Central é contrário a isso. Eles acham que se a economia crescer nessas taxas de crescimento, a demanda agregada crescer nesse nível, não vai ter capacidade produtiva para cobrir essa demanda agregada e os preços vão aumentar. O outro ponto é que quando a economia crescer, no diagnóstico desenvolvimentista, ou seja, quando a demanda agregada crescer, os empresários devem investir mais, porque eles vão ganhar dinheiro produzindo mais, porque vão ter para quem vender. Então, o fato de você aumentar a demanda agregada não vai ter pressões inflacionárias e vai gerar mais investimento. Para o diagnóstico desenvolvimentista, a gente teve alguns aumentos de inflação no ano 2001, 2002 e 2004. Mas eles vão dizer que esses aumentos na taxa de inflação nesses anos estão todos associados a certos eventos, certas circunstâncias que aconteceram na época, não? Teve esses aumentos do dólar que estariam explicando a inflação daquele ano, 2001 e 2002. Em 2004, a história foi um pouco diferente, porque o que aumentou muito em 2004 foi o preço das commodities metálicas e do petróleo também. O desenvolvimentismo pensa que você precisa de um grande, digamos, a economia está crescendo a uma taxa entre 2,5% e 3% ao ano. Então você está crescendo 2,5% e 3% ao ano, e você quer que a economia passe a crescer a uma taxa de 5%. De 2,5% e 3% passe para 5%. Tá? Para isso, ela vai precisar de um grande empurrão, não? Uma espécie de, aqui usa a expressão big push, não? Ou seja, uma espécie de empurrão que leve a economia. O problema é como provocar esse salto, ou seja, como fazer que a economia, que está numa espécie de armadilha, presa, não? Com um crescimento baixo, passe para um crescimento um pouco mais elevado. Então, a ideia era que, basicamente, o que você precisa é fazer uma coordenação, não? Tentar coordenar os investimentos públicos e privados, de forma que esses investimentos aumentem o montante, não? Ou seja, aumentem os investimentos e aumentem a qualidade deles, não? Ou seja, quando a gente pensa, por exemplo, investimento público, que são muitos deles na parte de infraestrutura, ela não só melhora, digamos, a capacidade produtiva, não, por causa do investimento, mas também ela melhora das empresas que se aproveitam dessa infraestrutura. Então, se você faz uma estrada, você melhora a produtividade de um monte de empresas que estão situadas por volta da estrada, não? E que vão conseguir colocar seus produtos de forma mais barata, não? Então, no diagnóstico desenvolvimentista, digamos, eles dizem assim, bom, o câmbio e os juros estão no lugar errado. Esse problema da Fazenda e do Banco Central, o fato deles terem diagnósticos diferentes, isso pode criar alguns problemas na frente, não? Especialmente o problema é que você claramente pode ter políticas macroeconômicas que não sejam coordenadas, não? Digamos, pode acontecer o seguinte choque, não estou contando uma história.
Para coordenar e aumentar os investimentos públicos, a Fazenda faz o PAC, aumenta os investimentos. O Banco Central olha para isso e diz, bom, agora vai ter mais demanda, não? Porque o pessoal vai ter que comprar mais máquinas, equipamento, vai ter que construir novas fábricas. Então, se acontecer isso, vai acontecer inflação, vai pensar o pessoal do Banco Central. Se ele pensar assim, ele está reduzindo a taxa de juros, pode não reduzir mais a taxa de juros, pode deixar que a taxa de juros seja um pouco mais alta, para compensar o efeito da Fazenda. Só que se o Banco Central fizer isso, o crescimento vai ser menor. Aí a Fazenda vai ser obrigada a dar mais incentivos para aumentar o investimento. Tá? E o Banco Central vai reagir aumentando mais a taxa de juros. Não? Se a gente vai ter uma espécie de jogo não cooperativo, não? Ou de briga entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central. Essa briga pode ser prejudicial para o PAC. Não? Esse problema da falta de coordenação de política é um dos problemas do PAC. A gente está listando aqui algumas das variáveis macroeconômicas que o PAC, não só para ter uma ideia dos números macroeconômicos que foram anunciados pelo Ministério da Fazenda. Não? Então, o que se espera é que o Brasil cresça 4,5% este ano, 5% o ano que vem, 5% o ano seguinte e 5% no último ano. Não foi o único dado macroeconômico que apresentam. Eles apresentam, digamos, uma trajetória esperada para a taxa de juros básica, não para a Selic. Pensam que a inflação vai ficar dentro da meta, não? Ou seja, eles supõem que a economia vai crescer 5%, mas com uma inflação dentro da meta. Isso faz parte bem do diagnóstico desenvolvimentista, não? A gente pode crescer mais, digamos, o Banco Central acha que a economia brasileira só pode crescer 3,5% sem inflação. Então, o PAC está pensando que a economia pode crescer 5% com a inflação relativamente contida. Em termos do superávit primário, não? O superávit primário é a diferença entre o gasto público e a receita do governo. Ele ficaria 4,25, não? Só que seria utilizado um recurso que uma série de projetos de investimento seriam colocados aqui no PPI e representam 0,50% do PIB. Tá? Então, o superávit primário efetivo, não? Aquele que mais ou menos estão se comprometendo a fazer, seria por volta de 3,75. Se espera, não? Neste cenário do PAC que o Ministério da Fazenda elaborou, que, por exemplo, os gastos da Previdência se mantenham constantes em relação ao PIB. Se o PIB vai crescer 5%, para se manter, esta é a proporção do gasto da Previdência em relação ao PIB, 8,2, 8,1, 8,1, 8,2. Então, os gastos da Previdência devem crescer nos próximos anos a uma taxa de 5%, para se manter a relação constante. E as mesmas coisas, as despesas de pessoal que devem se manter mais ou menos, devem crescer menos de 5%. Não? Então, a gente olha para esse quadro e olha para a discussão do ministro, não? E a pergunta é, será que o PAC é viável enquanto cenário macroeconômico? Olhem só para o que o mercado acha que vai acontecer com o crescimento do PIB. Não? Essa linha que está aqui. 3,47, 3,64, 3,73, 3,76. Todo mundo confia que a inflação vai ficar nesse patamar de 4%, um pouco menor do que a Fazenda está colocando. A gente olha para essa tabela e pensa assim, o mercado não acha que vai crescer 5%. Não? O mercado não acha que vai crescer 5%, vai crescer menos. O mercado acha que a inflação vai ficar controlada, que teremos uma melhora nas contas públicas e uma piora das contas externas. Então, um pouco o mercado pensa assim, os próximos anos devem ser tranquilos, não devemos ter inflação nem desvalorização, melhoramos as contas públicas, mas não dá para 5. Se é esse o objetivo, não dá para 5. Mas, de qualquer forma, não, a taxa média de crescimento deve ser maior que no primeiro mandato. Vamos pensar que o PAC dá certo, por algum milagre, não sei, apesar de que parece que é pouco provável, mas vamos supor que dá certo. É claro que para o PAC dar certo, uma coisa,
se supõe de que o mundo vai continuar crescendo aqueles 5% que está crescendo nos últimos 4 anos. E que o comércio internacional está crescendo 7%. Ou seja, nos próximos anos, o comércio mundial, se espera, por trato do cenário PAC, que o comércio cresça 7% ao ano, que é uma taxa de crescimento elevadíssima. Não? Quando a gente vê os problemas dos últimos dias, não, a gente começa a dizer, bom, não sei se o mundo vai crescer 5 e o comércio vai crescer 7. Não é? Se isso não acontecer, o PAC já não é válido. Não? O PAC supõe que tudo vai bem. Não teremos problema nenhum, não saiu de brigadeiro no cenário internacional, e aqui dentro não temos nenhum também problema na infraestrutura e nada. Então, se tudo dá certo, então pensar que a indústria vai crescer 6,5% ao ano é relativamente razoável. Mas o Big Push está aqui. Ou seja, quando a gente pensa no Big Push, o Big Push é isso, passar a formação bruta de capital fixo passar de 21 para 23. Não? Dar um empurrão nesse investimento. Esperar que todos os investimentos públicos que estão listados lá no PAC sejam cumpridos, não? Que também não é tão provável, porque são difíceis de acontecer. E depois fazer de que o setor público, o setor privado responda a isso. O PAC supõe não, uma economia que o Brasil cresce mais, a gente tem uma queda maior da balança comercial, as transações correntes já se tornam negativas no último ano, não? Esse é o cenário em que não, a economia cresceu muito, então vai para menos 1,5% do PIB, transações correntes. Mas a vantagem que... Então a gente vai precisar de dólar. Aqui, digamos, o que está acontecendo é que nestes anos, 2007, 2008, 2009, ainda vamos ter abundância de dólar aqui no Brasil. Ou seja, o Banco Central vai ter que continuar comprando reservas para evitar que a moeda aprecie, não? Porque do contrário a moeda tende a apreciar, o dólar tende a cair. Mas a partir de 2009, a economia brasileira, se o PAC der certo, volta à normalidade. Porque o problema todo no diagnóstico do desenvolvimentismo é o Big Push. Ou seja, tem que dar um grande empurrão para colocar a economia lá na sua trajetória, uma trajetória de crescimento maior. Tá? Se a gente conseguir fazer isso, é um pouco o que a gente está descrevendo aqui, não? A continuação é isso. O problema que toda essa gente está aqui, que ela está amarrada num salto que tem que dar a economia brasileira, não? Um salto que tem que dar a economia brasileira, e que é isso que é difícil de acontecer. E é sobre isso que o PAC não se coloca tão claramente. O PAC não consegue entrar nesse debate sobre quais são as condições para que o Brasil cresça durante 20 anos, ou um período longo, a taxa de 5%. Ele está pensando no PAC como um programa para pensar o mandato do Lula nesses 4 anos. Não? Um dos problemas é que a taxa de investimento deve crescer rapidamente. No período, deve começar a crescer rapidamente, não se sabe como. Mas aí temos um problema político com o consumo das famílias, se elas vão crescer menos do que cresciam nos últimos anos. Isso dá problemas políticos, não? Problema de administração política. A gente sabe que a conta corrente vai piorar no PAC, mas isso não tem problema, porque a gente vai ter como financiar o déficit externo, pelo menos a curto prazo. As contas públicas melhoram, se o PAC, se der certo, e o desemprego melhora bastante. O PAC foi apresentado pelo governo e foi recebido por parte da opinião pública econômica do país, à esquerda e à direita, como uma espécie de guinada na política econômica, uma virada, uma outra política econômica. Alguns chegaram até a afirmar e a escrever que se voltava a um padrão de regulação estatal da economia brasileira. Na minha opinião, o PAC representa um pouco mais do mesmo. Ou seja, não há nenhuma mudança qualitativa na política econômica. E por isso já faço uma espécie de anticlímax. Adianto a conclusão da minha visão do PAC. O PAC não vai significar uma mudança de qualidade na trajetória da economia brasileira, não digo nos últimos 4 anos, nas últimas 3 décadas. É mais ou menos o mesmo padrão. E o primeiro ponto que eu queria marcar aqui
é que o PAC é uma política de crescimento econômico. O que se pretende? Se pretende acelerar o crescimento econômico. Então, o PAC não é uma política de desenvolvimento. Mas isso não é nenhuma interpretação minha. É o próprio PAC não propõe o desenvolvimento. O que isso quer dizer? Não há nenhum objetivo de se promover mudanças qualitativas na economia brasileira. Mudanças na forma de inserção do Brasil na economia mundial, mudanças na relação do Estado com a economia, mudanças na relação capital-trabalho. Não se propõe isso. O PAC propõe potencializar o crescimento econômico dentro do padrão de acumulação em curso, que eu vou chamar de padrão de acumulação neoliberal periférico. Ou seja, é o mesmo modelo econômico implantado pelo Collor, consolidado pelo Fernando Henrique Cardoso, reciclado, legitimado e aprofundado pelo governo Lula. Quer dizer que os problemas fundamentais do povo brasileiro não serão atendidos pelo PAC e nem o PAC pretende atendê-los. Os problemas fundamentais do povo brasileiro são o emprego, o problema social, a desigualdade social. Tudo isso não é o objetivo do PAC. O que o PAC pretende? Pretende aumentar o potencial de crescimento da economia brasileira dentro do próprio modelo. É claro que se o PAC lograr este objetivo de fazer a economia crescer 5% ao ano, os problemas gerados pelo modelo serão minorados. Ou seja, o modelo é muito ruim quando funciona e é ainda muito pior quando não funciona, quando cresce pouco. Mas, de qualquer maneira, os problemas fundamentais do emprego, do subemprego, da pobreza, da desigualdade, estes problemas não são abordados pela política do PAC. E as medidas adotadas pelo PAC serão totalmente insuficientes para destravar a economia, porque o preço da inflação baixa é crescimento baixo. Porque o preço deste padrão de inserção internacional é uma economia extraordinariamente instável e rendida ao rentismo. E por isso, as medidas adotadas não vão surtir efeito. O que é o PAC? É um programa de investimento concentrado em investimentos em infraestrutura. São investimentos importantes? São investimentos importantes. O próprio PAC dá uma urgência a estes investimentos. E eles são de fato importantes. Por quê? Porque o padrão de acumulação em curso é um padrão predador. E ele está depredando a nossa infraestrutura. O próprio PAC diz isso. O próprio PAC é, em certo sentido, um reconhecimento do caráter predador da política econômica. O país enfrenta o risco de um apagão energético, de um apagão nos transportes, de um apagão nos portos, de um apagão nos aeroportos. Por quê? Porque esta política econômica, ela sucateia, ela arrasa a capacidade do setor público de fazer investimento. Para alcançar esses investimentos, o PAC mobiliza dois atores, o setor público e a iniciativa privada. Na verdade, ele conclama a iniciativa privada a mobilizar os seus animal spirits, conclama o setor público a fazer investimento, no entanto, não cria condição para que nenhum nem outro possa fazer os investimentos, digamos, necessários e demandados. O que ele pretende resolver? O gargalo na infraestrutura, o baixo crescimento. Como? Fazendo investimento público e privado. No entanto, ele não cria a possibilidade do investimento público e privado. Por quê? Porque ele não ataca as causas do problema. Quais são as causas do problema? Baixíssima capacidade de investimento do setor público.
inapetência da iniciativa privada para investimentos de longo prazo, em grandes volumes, em setores de baixa rentabilidade. E a ciranda financeira que transformou o Brasil num verdadeiro paraíso da especulação. Estes problemas todos não foram tocados pelo PAC. É grave. Por quê? Porque estes são os problemas que impedem o investimento e o crescimento da economia brasileira. Porque o PAC não modifica em nada a orientação básica da política econômica, cujo núcleo duro é metas inflacionárias, ajuste fiscal permanente, câmbio flutuante, liberalização e internacionalização da economia brasileira. Portanto, este pacote, na minha opinião, terá um efeito muito pequeno sobre o crescimento da economia brasileira. O crescimento da economia brasileira continuará dependendo fundamentalmente dos humores da economia internacional. Por que o setor público não vai poder cumprir com os desafios que lhe foram colocados? Porque o orçamento público não foi libertado da lógica do ajuste fiscal permanente. Ao outro lado, onde o governo vai pegar dinheiro, é no arroxo do funcionalismo. O que se ganha de economia se perde pela desorganização do Estado, pela capacidade gerencial do Estado. O PAC não faz rigorosamente nada para permitir que o Estado brasileiro tenha instrumentos para atuar via gasto público financiado por dívida sobre a demanda agregada. Ou seja, o nosso Estado ele está interditado de fazer políticas anticíclicas. É uma política anticrescimento, contra o crescimento. É exatamente o oposto do que propõe uma política keynesiana. Isto continua absolutamente intocável. A iniciativa privada foi convocada para suprir este vazio. Ela não vai preencher este vazio porque a lógica da valorização do capital indica que ela deve preferir a valorização na esfera financeira do que na esfera produtiva. Qual é a estratégia do PAC para atrair a iniciativa privada para os investimentos? Qual que é a ideia? Diminuir a brecha entre a eficiência marginal do capital e a taxa de juros. O Banco Central ainda não deu a independência operacional do governo brasileiro. Então, como é que eles pretendem reduzir a brecha entre a taxa de juros e a eficiência marginal do capital? Procurando aumentar a rentabilidade dos investimentos. E a abertura de novas áreas de acumulação para a iniciativa privada. Então, qual que é a ideia? Vamos criar negócios, vamos diminuir os investimentos, diminuir o custo salarial, aumentar a oferta de recursos para ver se a iniciativa privada se anima a sair do rentismo e a fazer investimento produtivo. Qual é o problema? Por que não vai dar certo? É porque o cálculo capitalista indica que a estratégia mais racional é priorizar a valorização na esfera financeira e não na esfera produtiva. Eles não investem porque predomina na economia brasileira um estado de incerteza estrutural e uma brutal instabilidade. E, portanto, é um risco brutal investir na economia brasileira. É por isso que eles investem, priorizam os investimentos na esfera financeira. Como diria o Lula, nunca como antes se ganhou dinheiro na valorização fictícia do capital. Qual é a lógica do PAC? E o que explica a natureza do PAC, em última instância, são as forças políticas que mobilizam as autoridades econômicas. O que faz o PAC? Fala, eu não dou tudo o que vocês pediram, mas eu cedo numa coisa. Aquela minúscula política de distribuição de renda com caráter universalizante que eu fazia pelo aumento do salário mínimo, eu entrego para vocês. Eu renuncio a este instrumento de política econômica.
O PAC é uma política generosa com os empresários, mesquinha com os trabalhadores. Vai recuperar o crescimento? Na minha opinião, vai ter um efeito inócuo sobre os investimentos, mas vai ter um efeito tangível e concreto sobre o salário do funcionalismo público, portanto, sobre a organização do Estado brasileiro, sobre a distribuição de renda, sobre o reajuste do mínimo. O PAC dá uma paulada na classe trabalhadora que começava a se movimentar para reivindicar salário. Faz um fogo de encontro no funcionalismo público e dá uma paulada no salário mínimo. Em concreto, o PAC é um ataque aos direitos do servidor público, um ataque ao salário mínimo, aos aposentados, por conta da vinculação da sua remuneração ao salário mínimo. Do ponto de vista dos empresários, o PAC é um conjunto, né, de medidas, todas ad hoc, que vai acomodando as pressões que chegam no Planalto. Do ponto de vista estrutural, o PAC não representa uma mudança de qualidade na política econômica. Nada foi feito para enfrentar o problema que é grave e que o próprio PAC denuncia, que é o quê? O sucateamento da nossa infraestrutura, por conta da baixa capacidade de gasto do governo brasileiro. Essa baixa capacidade permanece. A absoluta incerteza e instabilidade da economia brasileira permanece. E, portanto, todas as consequências deste padrão perverso, acumulação, continua. Enfim, o que é o PAC, para finalizar? É um passo atrás na política econômica do Lula. Poderia ter sido pior, mas foi um péssimo começo. Muito obrigado.